Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo aqui uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, mas já pedindo a você que leia a Bíblia, tome nota para você ler em casa com calma, amém? Porque a palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. E o nosso espírito tem que estar bem alimentado, amém? Assim como nós alimentamos o nosso corpo, né? Almoça, janta, muitas vezes tem a merendinha, né? Assim o nosso espírito tem que estar alimentado. E quem alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, que nos alimenta o nosso espírito e nos mantém de pé, amém? E eu trago uma palavra hoje para o meu e para o seu coração nesta manhã, do programa Acordando com Deus, já grata a Deus pela minha oportunidade, esse programa de oportunidade, amém? E a palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, mas no versículo 11, amém? Que se trata dos 10 leprosos. Vou ler aqui um pouquinho, né, para amada igreja, né? Amados ouvintes da palavra do Bom Dia Acordando com Deus, né? O programa Acordando com Deus, né? Então diz assim: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passando pelo meio de Samaria, da Galileia, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Amém. Só até aqui. Então, Jesus ia passando por esse lugar e saíram ao encontro dele 10 leprosos, né? Os leprosos, eles não poderiam se aproximar das pessoas, né? Porque eles, né, tinham lepra e a lepra pega, né? Então, eles tinham que manter-se afastados e eles gritavam de longe, né? Jesus Cristo, mestre, tem misericórdia de nós, né? E Jesus disse: vai e mostre ao sacerdote, né? E eles foram, né? Seguiram o seu caminho. Mas eles no caminho eles foram limpos, né? Eles foram limpos da lepra. E um viu que estava limpo, né? E voltou, imediatamente ele voltou, agradecendo a Deus, se ajoelhando, né? Se reverenciando, com o coração aquebrantado, dando graças ao Senhor, né? Pela cura que Deus tinha dado a ele. Então, ele foi grato a Deus, ele teve uma grande gratidão, né, pela cura que o Senhor Jesus deu para ele, né? E os outros não voltaram. Os outros certamente viram que estava limpo, mas seguiram o seu caminho, né? E o Senhor disse: mas não eram 10? Porque só um voltou? Cadê os 9? Né? Então Jesus ele disse: cadê os 9? Né? Porque todos foram limpos, né? Mas só um voltou para agradecer. E o mesmo não era nem daquele lugar. Ele era samaritano, né? Ele era estrangeiro. Mas o daquele lugar não voltou para agradecer a Deus. O que eu quero dizer para mim e para você nesta manhã com esta palavra: seja grato a Deus quando o Senhor te curar de uma enfermidade, quando o Senhor te der uma bênção, agradeça, faça culto de ação de graça, volte na igreja, dê o seu testemunho, agradeça a Deus, porque Ele se agrada de um coração grato, né? Um coração grato agrada a Deus. Aquele homem que voltou,
Ele foi salvo, ele teve a cura, além da cura ele foi salvo. Os outros só foram curados, eles não foram salvos naquele momento, eles foram só curados. Por quê? Porque eles não voltaram para agradecer, né? Então eles não queriam o dono da cura, eles não queriam Jesus, eles só queriam a cura, eles não queriam Jesus. E o outro queria a cura e queria o dono da cura, quis o dono da cura, né? Então volte para agradecer, agradeça, dê testemunho na igreja, faça culto na sua casa de ação de graça, né? Agradeça, seja grato, não murmure, Deus não gosta de murmuradores. É tanto que na época que quando foi o povo estava, né, no deserto para passar 40 dias, passaram 40 anos e muitos não chegaram, ou seja, quase todos não chegaram. Só chegou na cidade, né, que manava leite e mel, Josué e Caleb, né, porque os outros passaram 40 anos, não resistiram, morreram todos, né, por quê? Porque não agradeceram, murmuravam, por tudo murmuravam, né. Então não murmure, seja grato, agradeça, amém? Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu ministério, só agradeça, amém? Que Deus ele faz a obra, no que você está agradecendo, Deus está trabalhando na tua vida, está trabalhando na vida da tua família, amém? E eu deixo essa palavra para o meu, para o seu coração nesta manhã, que Deus te abençoe, abençoe sua família, que Deus abençoe a minha família e tenha todos um excelente dia na paz do Senhor Jesus. Amém.